Boa noite, pessoal, tudo bem? Mas, primeiramente, uma boa noite muito especial para os novos inscritos do canal. Nosso canal está crescendo a todo vapor, já temos 14 inscritos, hein? É motivo de comemoração. Até compartilhar com vocês aqui, antes de abrir o canal, eu combinei e conversei com Deus o seguinte: Senhor, se esse canal fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Então, meus amigos, temos 14 inscritos, é uma vitória e que esse estudo, o estudo de hoje, possa abençoar a sua vida, tá bom? O propósito aqui é você ter uma segunda perspectiva em relação, às vezes, a acusações ou às vezes até mentiras que acontecem, algumas pessoas falam por aí na internet sobre o adventismo. E nós estamos estudando, com base já no estudo que tivemos tanto na parte 1 da parte 2 do juízo investigativo. Eu recomendo você assistir se você não assistiu ainda, para que você não fique descontextualizado aqui no vídeo, tá bom? Então vamos revisar aqui alguns erros e dar continuidade em algumas coisas que o Desmond ele fala, tá, sobre o adventismo, mas que não conferem quando nós vamos na Bíblia fazer o estudo. Então, por exemplo, ele fala que a nossa doutrina é uma pura suposição. Aqui na parte com fundo azul, na parte inferior, ele fala a pure assumption, ou seja, é uma pura suposição. Entendeu? A doutrina dos adventistas da purificação do santuário não tem base bíblica. Ele fala isso aí. Já na parte aqui, na esquerda superior, ele diz que Daniel 8,14 não tem nenhuma conexão linguística com o dia da expiação e da purificação do santuário Levíticos, tá? 16 principalmente ali. Então, se você assistir a parte 2, você vai ver que isso que ele fala já caiu por terra. E ele diz também que isso mostra conclusivamente que Levíticos 16 acha seu cumprimento legal no sacrifício expiatório de Cristo. No lado direito, na parte superior, ele fala sobre o véu. Porque Hebreus, nós vamos tratar esse assunto, Hebreus capítulo 6, ele comenta no final ali do capítulo que Cristo entrou no interior do véu. Então o que é esse interior do véu? Nós vamos estudar esse assunto, tá bom? Então alguns erros aqui do Desmond. Os dois primeiros, nós com a parte 2... nós já vimos que biblicamente essas coisas que ele afirma não tem base bíblica. Então assim, você pode discordar do adventismo, você pode discordar da purificação do santuário, da doutrina, mas você não pode falar que ela não tem base bíblica, porque na verdade é a única que tem uma correspondência satisfatória com o que diz o texto. E se você tem dúvida, veja a parte 2 do juízo investigativo e você verá que Venitzda Kodesh não tem como você relacionar com outra coisa. E o Desmond relaciona com a terra, com a purificação da terra. Isso ele fala de forma empírica, né? É interessante que quando a gente quer fugir do texto bíblico, a gente corre para o mundo empírico, vamos colocar dessa forma. Né? Então Daniel 8,14, você não precisa tratar de forma empírica não, porque ele já é uma profecia. Tá bom? E as profecias, elas já foram dadas, principalmente Daniel, de forma simbólica. Então o que representa o tempo? O que representa a purificação do santuário terrestre, né? No caso ali da profecia, estava fazendo alusão ao quê? Ao santuário celestial, como nós vamos ver no livro de Hebreus. Porque nós temos um santuário no céu, conforme nós vamos estudar aqui em Hebreus. Então esses dois primeiros aqui, Levíticos 16, ele confunde o ritual com o sacrifício, porque ele fala que a purificação do santuário encontrou o seu cumprimento legal no sacrifício de Cristo. Então ele faz isso sem nenhum tipo de fundamento bíblico. Ele pega todos os detalhes que Deus deu do santuário, a riqueza de detalhes dos rituais, ele simplesmente pega aquilo lá e fala assim, ó, Cristo morreu, cumpriu tudo isso aqui. Ele ignora a revelação divina e bíblica sobre o assunto. Outra coisa que ele faz, ele aplica, a gente já viu isso aqui, ele aplica Daniel 8,14 ao fim do mundo e a purificação da terra. Também já vimos que não tem como você fazer esse tipo de aplicação Daniel 8,14. Agora vamos estudar purificação do santuário
e o que ele fala que teve o seu cumprimento legal na cruz. Vamos ver na Bíblia se isso se sustenta. A purificação do santuário, ela aconteceu quando Cristo morreu na cruz? Vamos analisar pela Bíblia. Esse canal, acima de tudo, propõe o estudo da Bíblia e pesquisa sistemática das Escrituras, tá bom? Se você discorda dos assuntos, você é bem-vindo com as discordâncias, principalmente se você traz argumentações e análises bíblicas. Você pode trazer análise de alguém que estuda bastante, falar, a pessoa tal falou, mas traz o argumento dele, tá bom? Não faz assim, tal pessoa fala isso. Não, traz a raiz do pensamento, a estrutura do argumento, tá bom? E vamos analisar também, Cristo entrou no interior do véu. Esse interior do véu é o Santíssimo ou não é o Santíssimo, é o Santo? Vamos partir para a análise bíblica. Primeira pergunta. A purificação do santuário aconteceu e teve seu cumprimento legal na cruz? A purificação do santuário celestial já ocorreu, conforme diz o Desmond? Então agora você vai ter que decidir, hein? Entre ficar com a Bíblia ou ficar com o Desmond, tá bom? Hebreus 9:23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Então, vamos fazer uma pausa aqui. O que está dizendo o texto? Era necessário que as coisas do santuário terrestre, que são figuras das coisas que estão no céu, fossem purificadas com tais sacrifícios. Os sacrifícios que eram feitos. Tá bom? Mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Então, fala e trata aqui da purificação, não necessariamente do dia da expiação, mas tratando do assunto aqui dos sacrifícios e da purificação que era feita através dos sacrifícios, ele comenta de maneira geral e falando, olha, as coisas no céu seriam purificadas. Ele coloca no infinitivo, no presente no presente do infinitivo. E nós vamos estudar aqui essa palavra, que é a palavra que eu grifei, eles seriam purificadas. No grego, ela diz assim, katharidzesthai. Katharidzesthai. Esse O alongado, ele é o TH do grego. O TH na língua do inglês, ele é o TH na língua grega. Tá bom? Por isso que fala assim com a língua próxima dos dentes. E essa palavra, aqui nessa gramática exegética do grego neotestamentário, tá aqui a capa do livro, você pode pesquisar e você pode também providenciar essa gramática. Eu posso colocar aqui também para vocês, se alguém quiser eu posso enviar o PDF, é só pedir. Tá bom? Ele diz que essa palavra aqui, olha, observe o final, né? Esthai. Esse final, aqui embaixo eu coloquei aqui, tá dando o exemplo de uma conjugação aqui de um verbo, né? E aqui tem o esthai, tá bom? Então, esse final, ele significa que o verbo está no infinitivo presente. E olha que interessante, na condição de verbo, pode o infinitivo, eu vou ler aqui direto, aqui após a terceira linha. Na terceira linha aqui, um pouquinho mais à frente. Por outro lado, a noção de tempo, quando o fato se dá, é de todo ausente. Então, quando a pessoa coloca no infinitivo do presente, é porque a noção de tempo ele não especificou ali. E se as coisas no céu já tivessem sido purificadas, como diz o Desmond, né, aqui não estaria no infinitivo do presente. Poderia estar, uma das opções seria o infinitivo do passado. Porque daí ficaria claro que a purificação das coisas no céu já teriam ocorrido. Só que para o escritor bíblico, isso o próprio Desmond no livro dele fala, quando foi escrito, Cristo já estava no céu, no santuário. E o escritor bíblico colocou no infinitivo do presente, não no infinitivo do passado, como se a purificação das coisas no céu já tivessem acontecido. Tá bom? Então, você vai ter que decidir entre ficar com a Bíblia, onde diz
ela não coloca esse evento como acontecendo na cruz do Calvário, a purificação das coisas no céu. E isso o Desmond fala que teve o seu cumprimento, né, que já foi feita a purificação do santuário. Isso não aconteceu, meus amigos. Biblicamente, ela não coloca aqui quando iria acontecer, mas ela não fala que aconteceu no passado e Cristo já tinha subido aos céus. Então, esse é o primeiro estudo que nós fizemos agora sobre essa fala do Desmond, né, que ele diz que as coisas no céu foram purificadas e encontrou seu cumprimento legal quando Cristo morreu na cruz. Isso não procede pela Bíblia. Ok? Agora vamos analisar o seguinte. Quando Cristo ele subiu aos céus e ele então é feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele então, após ter sido feito sumo sacerdote, começa o seu ministério. Ele inicia no Santo ou no Santíssimo o seu ministério? Bom, se você fosse usar a lógica aí, e quando você lê o livro de Hebreus, e eu aconselho aqui, tem um professor do Apocalipse meu que ele recomenda, né? Eu vou usar a recomendação dele. Ele diz que seria bom ler o Apocalipse durante um mês, todo dia ler só Apocalipse, ler muito o livro, para você conseguir enxergar algumas coisas. Eu quero usar essa dica que ele deu e recomendar aqui que você leia, coloque no seu coração aí ler o livro de Hebreus com uma certa constância, pelo menos durante 2 meses, para você passar a enxergar algumas coisas que às vezes na leitura rápida ali passa despercebido, tá bom? É só um parênteses aqui, um conselho aí para vocês. Eu fiz isso esses últimos dias, é impressionante como cada hora você vai percebendo um detalhe diferente, tendo dúvidas diferentes, é uma coisa que vai abrindo os olhos, sabe? É muito interessante. E acima de tudo com oração, tá, meus amigos? Antes de ler a Bíblia, sempre façam uma oração antes. E aqui, vamos tratar agora, Cristo entrou aonde? No Santo ou no Santíssimo, quando ele subiu aos céus para começar o seu ministério? Então foi feito o sumo sacerdote, e Hebreus 9, 1 a 3, vamos estudar aqui Hebreus capítulo 9. Ele faz uma breve introdução e ele explica: o primeiro pacto tinha ordenanças do serviço divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro, no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. Esse é chamado de o santo. Então, ele chama o primeiro compartimento de o santo. E depois do segundo véu, olha aqui que ele fala, né? Ou seja, depois do segundo véu, ou seja, tinha o primeiro que dava acesso ao primeiro tabernáculo. Depois do segundo véu, vinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos, que é onde tinha a Arca do Testemunho, e nós conhecemos ali, tinha os 10 mandamentos dentro da arca, então tinha ali os querubins, e esse é interessante. Eu gostaria de chamar a atenção aqui que o escritor ele chama o Santíssimo Santo dos Santos. Então o próprio autor do livro de Hebreus, ele explica que o primeiro era santo, o segundo era Santo dos Santos. Agora vamos analisar onde ele fala que Cristo entrou. Se entrou no Santo dos Santos ou se entrou no Santo, tá bom? Vamos lá. Hebreus 9, 11 a 12. Diz assim: mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, aqui humanas eu adicionei, né? Mas aqui diz não feito por mãos, isto é, não desta construção. Ou seja, Cristo ele veio como sumo sacerdote de um tabernáculo, o tabernáculo do céu. E não é dessa construção aqui humana, né? Não é feito por mãos. Quem fez e erigiu foi o próprio Deus. E nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas na onde? O que diz aqui no texto? Entrou uma vez por todas no Santo, tendo obtida eterna redenção por nós. Então,
No capítulo 9, ele faz a introdução, fala, ó, nós temos o santo dos santos, e ele fala que Cristo veio como sumo sacerdote em um tabernáculo que Deus erigiu, e não foi o homem, e ele diz que ele entrou no santo. E eu continuei lendo, queria ter certeza, né? E eu achei ali Hebreus 9, 25, que também fala do santo. E eu coloquei aqui, vocês vão entender por que eu coloquei o texto em inglês. E diz assim, Hebreus 9, 25. Nem ainda que ele deveria se oferecer com frequência, como o sacerdote entrava no santo every year with blood of others. Aqui, quando eu vi esse texto, porque no português tem alguns erros de tradução. E aí quando eu vi aqui no inglês, every year, eu imaginei assim, bom, é cada ano ou durante todo o ano? Qual que é o sentido dessa tradução? É durante todo o ano? Porque aqui, o que era frequente? Era todo dia ali, né? Durante todo o ano, o sumo sacerdote entrava ali com o cordeiro. Essa era a frequência. Cristo não precisa se oferecer, porque o sacrifício dele é suficiente. E se alguns pensam, né? Você pode analisar aí, no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre isso. Alguns pensam que o sangue de Cristo, eu acho que até é um tipo de blasfêmia pensar isso, minha opinião, tá, pessoal? Tem gente que pensa assim, a pessoa peca, aí escreve lá no registro, a pessoa pede perdão, apaga, peca, escreve, pede, apaga, peca, escreve, pede, apaga. Até deu uma gaguejada aqui, né? Mas não é peca, escreve, peca, apaga, peca, escreve, pega, apaga. Não é assim, pessoal, que funciona. Cristo, ele vai interceder e ele vai justificar e purificar, ele vai perdoar somente uma única vez. Ele não fica usando o seu sangue assim, não, esse que pediu perdão agora. Mas se você quiser estudar esse tema de maneira mais profunda, eu recomendo você assistir um vídeo do meu canal onde eu falo sobre o registro dos pecados e o perdão de Cristo. Tá bom? Recomendo aí esse vídeo para você se aprofundar nesse assunto. Vamos continuar aqui tratando desse every year. Então, o que ele quer dizer? Aí eu pensei o seguinte, eu falei com minha professora de inglês e ela me explicou que pode ser tanto sentido durante todo o ano quanto intercalado, né? De cada ano. Pode ser, ambos os sentidos pode ser utilizado. Aí eu falei, então vou ter que ir no original. E no original, esse every é a preposição kata, ou kata, aqui está sem acentuação, e eu não sei se é kata ou kata, mas enfim, é essa preposição. E aqui no genitivo, no número 1, quando ele está atrelado ao genitivo, na forma genitiva, a tradução, uma das possibilidades, seria com a conotação throughout, que é em todo, né? Ou seja, em todo ano, né? Dá essa sensação de completude, de integralidade. E aqui no acusativo, que é aqui no número 2, você pode usar aqui essa referência para analisar o que eu estou falando, é according to, toward ou along. E along the year também tem essa conotação de ser durante todo o ano. Entendeu? Então, aqui, Hebreus 9, 25 também está falando do santo, quando ele entrava lá durante todo o ano, ao longo de todo o ano. E isso aí clarificou mais uma vez e reforça que o escritor, ele utiliza a palavra holy, assim como ele utilizou lá no início do capítulo 9, e também utilizou aqui no versículo 11 e 12, que Cristo Jesus entrou no santo. E aqui, nessa comparação que ele faz, ele usa a palavra santo também para se referir ao primeiro compartimento. Tá bom, pessoal? Então, assim, biblicamente, Cristo, ele foi feito sumo sacerdote e ele entrou no santo para começar o seu ministério. Aliás, pessoal, aqui a gente usou os textos, tal, mas só de você usar a lógica, se ele subiu e foi feito sumo sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque, ele iria começar
pelo primeiro compartimento, o seu ministério. Né? É uma questão... Mas aqui nós mostramos pela Bíblia, então não, sem dúvida. Né? É que se você usar a lógica, é uma coisa também um pouco óbvia. Ele ia começar pelo primeiro compartimento. Agora vamos aqui só para reforçar esta verdade. Hebreus capítulo 9, versículo 2 diz assim: Legetai Hagia. Aqui num contexto, quando estava explicando sobre o lugar santo. Então, Legetai Hagia. Então, Hagia se referindo e chamado Hagia, o primeiro compartimento, santo. Tá? Legetai é chamado santo, que é o primeiro compartimento. Hebreus 9.3, quando fala do Santíssimo, ele fala Legomene Hagia Hagion. Então, aqui nós temos o Santíssimo. Então, como é que ele chama o Santíssimo? O próprio escritor, ele fala Hagia Hagion. Tá bom? Olha que gostoso, amigos, estudar a Bíblia, né? Hebreus 9.12 e 9.25, ele fala está Hagia. Ou seja, ele não fala Hagia Hagion, ele faz referência, assim como ele fez lá o primeiro compartimento, Hagia. Então, meus amigos, a Bíblia é maravilhosa e eu estou me sentindo muito abençoado de estudar esse tema. Eu espero que você esteja sendo abençoado também. Porque Cristo, já feito sumo sacerdote, ele entra no primeiro compartimento e começa ali o seu ministério. Tá bom? Agora vamos estudar a questão do véu. A questão do véu é interessante, meus amigos. E eu gostei porque foi a primeira coisa assim que, a princípio nas minhas pesquisas, parece que o Desmond, ele me trouxe até uma nova luz assim, sobre esse assunto. Nova luz assim, não é nada novo, já está na Bíblia faz tempo, né? Mas vamos analisar, e eu entendo aqui a questão do véu como duas possibilidades, tá, meus amigos? Aqui é um canal de pesquisa, eu vou trazer para vocês as duas possibilidades. E se alguém aqui quiser contribuir com o estudo e mostrar que eu errei em algum ponto, é só trazer, pessoal. Aqui, eu já falei em outros vídeos, eu não tenho problema de falar que eu posso ter errado em algum ponto, tá bom? Às vezes tem gente que nunca erra e sempre sabe de tudo. Eu sou o oposto. Eu sei muito pouco, meus amigos, eu gosto muito de pesquisar, eu tenho muitas dúvidas e muitas perguntas. Então, eu me delicio quando eu começo a fazer pesquisas na Bíblia. E esse é um dos temas que eu gosto bastante. Então, eu vou colocar aqui duas possibilidades. Quando você pega o contexto do livro de Hebreus, como eu já citei aqui, lá em Hebreus capítulo 9, ele fala do segundo véu. Então, o próprio autor do livro fala do segundo véu, que é depois do segundo véu, ou seja, tem um primeiro. E quando ele vai falar aqui em Hebreus 6, 19 e 20, ele não fala se é do primeiro ou do segundo. Ele fala a nossa esperança que penetra até o interior do véu. Não fala se é primeiro ou segundo, ele fala penetra o interior do véu. Onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus feito sumo sacerdote para sempre. Então, se a gente fosse fazer uma análise contextual, ele não fala aqui que é o segundo véu. E no 9 ele falou que é só depois do segundo, né, para falar sobre o Santíssimo. Podemos aqui fazer uma interpretação que ele está falando aqui que entrou depois do primeiro véu. Tá bom? Sem problema nenhum. Agora, eu também gostaria de colocar aqui uma segunda possibilidade. Então essa é uma primeira. A segunda possibilidade, e eu também acho essa muito interessante, essa possibilidade foi através também da leitura e da pesquisa que estamos fazendo aqui do livro de Hebreus. Quando você pega a Torá e o contexto como um todo dos livros ali da Torá, sim, nós podemos, como se estivesse sendo feita uma alusão aqui, que a nossa esperança penetra até o interior do véu, mas se referindo ao Santíssimo, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus. Então, aí você me pergunta assim, bom, Everton, mas se ele entrou no Santíssimo, então nós temos uma contradição entre Hebreus 9 e Hebreus capítulo 6. Não, meus amigos, nós não temos uma contradição. Por quê?
Hebreus 6, 19 e 20 está num contexto em que Cristo foi feito sumo sacerdote. Veja que se nós optarmos pela interpretação de que Cristo, ele entrou no Santíssimo e penetrou o interior do véu, e também temos base bíblica para escolhermos essa segunda interpretação, aqui o contexto diz que onde entrou por nós o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre. É num contexto em que ele estava sendo empossado como sumo sacerdote. Ora, eu até entendo que pela lógica também seria uma coisa óbvia, Cristo ser empossado como sumo sacerdote no Santíssimo, no primeiro compartimento, onde nós temos o trono do Altíssimo, não é verdade? O trono de Deus. E amigos, aonde está escrito que Cristo não poderia ter entrado para ser empossado como sumo sacerdote no Santíssimo, é onde temos a presença de Deus manifestada. Então, aqui pela Bíblia, olha que interessante. Quando você faz uma comparação entre o sacerdócio de Cristo e os sacerdotes, né? Jesus ele foi feito sumo sacerdote por uma vida infinita, como diz o livro de Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele não é um sumo sacerdote igual aqueles que eram segundo as coisas da carne, que não podia entrar no Santíssimo se não morria. Olha o que diz Hebreus 7, 22 a 26. Portanto, Jesus ele foi feito fiador de um testamento superior. E eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. A morte impedia, meus amigos, o primeiro pacto, o pacto do primeiro santuário terrestre, ele não era perfeito. Os sacerdotes eram imperfeitos, pecadores, tinham que sacrificar por eles mesmos. Eles tinham que sacrificar cordeiros para os pecados deles. Eles eram pecadores, não podiam entrar no Santíssimo. Mas agora o caminho foi manifesto. E a nossa esperança, meus amigos, está no Santíssimo. Por quê? Porque ali é onde as coisas vão finalmente ser apagados os registros dos nossos pecados. E nós seremos declarados salvos quando a purificação do santuário acontecer. E aqui diz o seguinte: mas este homem, Jesus Cristo, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Portanto, também ele é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo. Então, amigos, por isso que quando Cristo ele morre, o santuário terrestre ele é rasgado, né? O véu é rasgado, porque ele tira o primeiro santuário. E Cristo então ascende aos céus. E ele é empossado. E eu entendo que se optarmos pela segunda interpretação, ele é empossado sacerdote diante de Deus, no Santíssimo, no santuário, ele é empossado sacerdote. E então, como diz Hebreus capítulo 9, ele entra no santo e começa o seu ministério. Começa o seu ministério como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa questão segundo a ordem de Melquisedeque é um outro tema. Eu já tenho os slides para tratar esse tema, a gente pode gravar aqui futuramente, tá bom? E eu gostaria de terminar, meus amigos, com um texto. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Num contexto em que Deus, se você lê o capítulo 8, os versículos anteriores, em um contexto em que o povo rejeitou a Deus, o povo que ele escolheu, ele diz que após
após ele ter esse novo pacto com o seu povo, é a fase do novo pacto, meus amigos. Esse novo pacto é porque agora nós não precisamos mais de sacrificar cordeiros. O novo pacto é porque nós temos um sacerdote no céu que vive para interceder por você e por mim. E esse sacerdote e Deus, ele diz aqui a sua palavra, através da sua palavra, que ele quer escrever as leis dele na minha e na sua mente. E as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim povo. Quando você lê Hebreus, você entende que o que mudou do primeiro para o segundo pacto, e tem gente que fala aí que Cristo veio abolir a lei, né? Fala que veio abolir o sábado. Gente, isso aí é um outro tema, não tem nem pé nem cabeça também. O que mudou do primeiro para o segundo pacto? Nós estamos vivendo um segundo pacto. E esse pacto agora não é mediante ovelhas, carneiros, bodes e touros, não. Não é segundo sangue de animais, mas é segundo o sacrifício do próprio Cristo, que intercede por nós. É isso que mudou e agora nós temos melhores promessas, coisas superiores. E Cristo quer escrever as leis dele no meu e no seu coração. Porque a lei, o pacto, segundo é feito com sangue, mudou, porque o testamento mudou. Quem está mediando esse pacto agora é muito superior. Porque sangue de ovelhas e bodes não pode purificar pecados, como diz o próprio livro de Hebreus. Então agora nós temos Cristo no santuário celestial, ministrando, intercedendo, vivendo para interceder por nós, como diz o livro de Hebreus, e querendo escrever a lei dele no meu e no seu coração. Ele tentou escrever essa lei no passado, o povo rejeitou. E ele está dizendo agora, aqui em Hebreus 8, olha, eu vou tentar de novo, mas agora eu quero escrever no coração das pessoas. Então eu termino esse vídeo aqui dizendo que eu e você possamos deixar Deus escrever as leis dele no nosso coração e que possamos ter a certeza que temos um sacerdote no céu, em um santuário não feito por seres humanos, mas um santuário erigido pelo próprio Deus, intercedendo pela minha e pela sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém.